vamos conhecer o Café Tortoni, o café mais famoso da cidade de Buenos Aires, além de um passeio até a cidade de Tigre, passando pelo Rio Delta e conhecendo alguns museus e principais pontos turísticos. O Café Tortoni existe desde 1858 e é uma parada obrigatória para você que está conhecendo Buenos Aires. Ele está localizado na Avenida de Maggio e uma dica muito importante: chegue cedo, pois vai ter fila na entrada. Esse é um pouco do cardápio, os preços estavam bons, a média era de em torno de 10 a 20 reais, algum doce, café e tinha também os combos com vários tipos de alimentos caso você quisesse. A nossa escolha foi medialunas, uma medialuna com queijo e presunto e churros de doce de leite. E acreditem se quiser, os churros custavam apenas 250 pesos. Apenas R$3. Se você for, você tem que levar pelo menos um. Além de sua arquitetura antiga, algo que chama muita atenção para se tornar um café bem famoso foi porque ele era frequentado por muitos intelectuais da época, tanto que até o Albert Einstein frequentava esse lugar junto com outros amigos. No Café Tortoni ainda é possível ver um show de tango, mas é pago. No dia estava tendo um evento à parte, então estava uma área fechada para os visitantes. Além disso, tem refeições como almoço e janta, porém o cardápio que a gente pegou era apenas de café da manhã. E depois de você tomar o seu café da manhã, aproveite para andar um pouco pelo local. Tem algumas salas com objetos e fotos de antigamente, então dá para você conhecer bastante de como que era, além, é claro, de poder tirar muitas e muitas fotos. O valor total da nossa conta foi de 2.300 pesos. A gente achou até que barato se você for pensar que é a cafeteria mais famosa de Buenos Aires. Depois desse café da manhã delicioso, fomos à estação de trem com destino à cidade de Tigre. Ela está localizada a pouco mais de 1 hora da cidade de Buenos Aires e é muito fácil, você pode usar o seu cartão do metrô para poder pagar a passagem e vai ser o último ponto da linha. Quando você for fazer esse passeio, tome cuidado para não ir numa estação que está em reforma lá em Buenos Aires. Outra forma de você chegar na cidade de Tigre é através de barco. Tem alguns barcos que saem lá de Puerto Madero e vão navegando até a cidade de Tigre, porém o seu preço é um pouco mais alto. Logo que você chegar na estação, já vai ter algumas agências vendendo esses pacotes para fazer o passeio no Rio, porém não compre nelas. Vá andando perto do McDonald's, vocês vão ver algumas cabines e nelas tem passeios mais baratos. Você pode querer fazer um passeio de barco privativo ou em grupo, como foi o nosso caso. A gente pagou em torno de 2.000 pesos para cada e valeu super a pena. Ele foi até um pouco cansativo, a gente depois de um tempo já estava meio cansado de só ficar vendo casas e casas, mas foi bem interessante e legal. A gente viu o Parque de la Costa também, porém no dia estava fechado. Passamos no Museu de Artes de Tigre, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Durante esse passeio ainda podemos ver o Museu Casa Sarmiento. Para quem não conhece, Sarmiento é um nome que muitas vezes você vai ver por toda a Argentina. Foi um presidente que os argentinos tiveram e que foi muito importante para a história do país. Mas a grande pergunta que não quer calar: por que ela está em volta de uma redoma de vidro? É justamente porque o seu material é todo de madeira e para que não ocorra a degradação da casa, principalmente do seu interior, ela está assim para sua preservação. Caso você queira conhecer esse museu, tem dias específicos, não está aberto todos os dias da semana e é também um pouco afastado do centro da cidade de Tigre. Então você vai precisar andar bastante ou até fazer o serviço de táxi de barco para conseguir chegar nesse museu.
Todo esse passeio ainda contava com um áudio-guia que era no próprio alto-falante do barco, então às vezes ficava meio difícil de entender nos idiomas de inglês, português e espanhol, então dava para poder conhecer um pouquinho de tudo que a gente estava passando. Porém, a gente achou que foi bem demorado. Tem alguns passeios que são de 2, 3 horas, mas a não ser que você realmente esteja interessado em ver como eram as casas de lá, como as pessoas costumam fazer o transporte, porque muita gente realmente se transporta de barco, esses mini jet skis, até para poder chegar mais rápido em suas casas. Mas caso você não tenha tanto interesse, faça o passeio menor para poder conhecer um pouquinho, ver os principais pontos, pois já vai ser o suficiente. Após fazer esse passeio de barco, a gente foi andando até o Porto de Frutos e no caminho vimos esse letreiro escrito Tigres, aproveitamos para tirar algumas fotos, passamos em frente ao cassino e a gente chegou até a entrar. É um cassino bem melhor do que o de Buenos Aires, ele é mais aberto, então não parece que você tem aquela sensação de claustrofobia. Além disso, tinha esse parque de diversões, porém ele estava fechado, que é o Parque de la Costa. Ele não é tão caro e tem algumas atrações bem interessantes que não tem no Brasil. Depois fomos conhecer o Porto de Frutos, que é um dos pontos turísticos que tem, onde você vai encontrar diversos tipos de souvenirs, lojinhas de todos os tipos de coisas e alguns restaurantes. Porém, como fomos quinta-feira, a maioria das lojas estava fechada. Então isso é algo que você tem que se atentar antes de programar a sua viagem. Os principais dias para poder ir nesse local é sábado e domingo. Porém, sábado foi o dia que a gente chegou e domingo escolhemos a Feira de São Telmo. Por isso, só tivemos algumas opções de souvenirs e acabamos não comprando quase nada. De almoço, paramos no Mostasa para experimentar. Ele é como um fast food argentino e estava lá em Porto de Frutos. Foi bem barato, porém eu não tenho mais o valor. A gente passou até em frente a esse serpentário que muitas pessoas costumam mostrar nos vídeos, mas não foi muito interessante. Então pedimos um Cabify para ir no museu mais bonito dessa cidade. Mas lembrando de novo, como era quinta-feira, foi bem difícil arranjar um táxi ou Cabify. Demorou bastante, porque como era uma cidade pequena, não tinha muitas opções. Então se prepare caso você vá durante a semana. E chegamos ao Museu de Artes do Tigre. Ele que foi inaugurado em 1912 como um clube social onde havia diversos tipos de dança, confraternizações entre pessoas da alta classe. Após o seu fechamento, ele virou esse museu. Tanto que na sua estrutura original não havia essa passarela enorme para você poder apreciar toda a vista do rio. Essa obra é de arquitetura francesa e, assim como alguns outros edifícios em Buenos Aires, é muito bonita. Tanto que desde o passeio lá do barco a gente já queria visitar. Porém, esse museu estava passando por algumas reformas, então o nosso ingresso foi gratuito, pois a gente não conseguiu visitar diversas salas. O valor do ingresso costuma ser de 500 pesos para estrangeiros e para moradores da cidade de Tigre é gratuita a entrada. Caso você queira ir da estação de Tigre até o museu, o caminho vai ser um pouco longo. Leva em torno de 2 quilômetros, mas com certeza vale a pena. Lá tem diversas obras de artistas argentinos e uruguais. Então, se você é um apreciador da arte, também é algo bem interessante. Algumas pessoas estavam fazendo piquenique ali fora. Tem que tomar um pouco de cuidado com os horários, pois eu já tinha visto no TripAdvisor que algumas pessoas chegaram e o local estava fechado. E é claro, tire muitas fotos nesse museu, tanto no jardim quanto nessa parte superior. O ambiente é lindo, as fotos ficaram maravilhosas nesse local, principalmente por causa dessa arquitetura linda, tanto no interior quanto no externo. Vale você tirar muitas fotos de recordação. Voltamos para a estação de Tigre e de lá seguimos direto para Buenos Aires.
a nossa janta foi em Puerto Madero, mas como a gente não gostou da comida, acabei nem gravando. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog dessa viagem. Deixe aqui nos comentários todas as suas dúvidas ou até sugestões e vejo vocês nos próximos vídeos.